Bom, pessoal, então, assim, um ponto importante também é que esse é um recorte da inovação corporativa na Dexco, né? E não é todo o filme da inovação na Dexco, né? Nós somos uma empresa que nasceu como Duratex lá atrás, em 51, e há 2 anos ela mudou de nome, né, de Duratex para Dexco. Não é um movimento fácil, né, de uma companhia, né, ainda mais uma companhia aberta, mudar de nome, mudar o código da ação dela na Bolsa, mas é um movimento que fez muito sentido para a gente por conta de toda a nossa estratégia corporativa e estratégia de inovação também, de quebrar essa lógica da indústria, né, que é a gente produzir e depois levar ao mercado, e, na verdade, se aproximar cada vez mais do consumidor final, né, entendendo as suas necessidades, as suas dores, né, numa jornada de construção, reforma e decoração, né? Acho que muita gente aqui ou já construiu, ou reformou, ou conhece alguém que tenha feito um movimento desse, e sabe que é muita dor de cabeça ao longo do processo, e muitas vezes a gente está terminando uma obra por decreto, né? Não por satisfação pessoal ao longo do processo. Então, esse aqui é um recorte da inovação corporativa na Dexco. A gente tem diversas outras áreas que estão inovando aí, tanto em tecnologia, né, inteligência artificial, parte de e-commerce, várias outras frentes aqui que também falam de inovação, então a inovação é muito transversal na companhia também. Aqui é importante dizer que eu estou representando um time, né, de 5 pessoas aí, desde nosso diretor até analista também. A gente também tem 2 vagas no time, então podem mencionar para os colegas de vocês. A gente tem uma vaga afirmativa de assistente administrativo e uma vaga de analista sênior também, tá? Na linha do tempo, né, a gente começou lá em 51 a nossa jornada inovadora, a inovação é do nosso DNA aqui na Dexco, ela nasceu de um movimento empreendedor de trazer para o Brasil painéis de madeira, né, que não existiam fábricas de painéis de madeira aqui no Brasil, de MDF, MDP, e quando a gente olha para a inovação corporativa, ele nasceu como um movimento mais orgânico lá, eu não estou conseguindo ver aqui em 2011, né, com a criação de uma comissão de inovação mais orgânica mesmo. Em 2012, a gente tinha programas de ideias de divisões de negócio diferentes, né? Nós somos uma empresa que tem 2 divisões de negócio, então uma divisão de madeira com base florestal e painéis de madeira, uma outra divisão de deca e revestimentos, né? Então a gente tem marcas aí no portfólio como Deca, Portinari, Ceusa, Duraflor, Duratex, Castelato e Hydra também. É um grupo bem complexo, bem diverso também, enquanto gestão de portfólio, né? Ainda mais quando a gente olha de uma visão de helicóptero para a inovação corporativa, a gente tem que navegar nessa complexidade também, né? De muitas plantas operacionais, 2 países de operação também, 12 mil colaboradores que a gente tem também aqui na nossa realidade. E aí, em 2012, a gente unificou esses programas de ideias que a gente tinha, trazendo um nome para ele, num concurso que a gente teve de batismo desse programa. Então, o programa Imagine, né, que significa ideia mais ação gera inovação na empresa. Em 2017, 2018, a gente colocou um pezinho na inovação aberta, a gente fez um programa de aceleração de startups chamado Garagem Duratex. Tivemos aí nosso primeiro reconhecimento, né, pelo Prêmio Valor e Inovação, aí em 2017. Fizemos a digitalização do programa Imagine em 2018, criamos programas como Núcleo de Inovação, e aí, mais recentemente, né, desde 2021 para agora, para 2023, a gente institucionalizou o nosso Corporate Venture Capital, que é o DX Ventures, onde a gente investe em startups, compra participação minoritária para poder estar de olho no que há de transformação do setor de construção, reforma e decoração. Internacionalizamos o nosso programa de ideias, né, para a Colômbia também, então ele está nos 2 países onde a gente atua, aqui com todos os 12 mil colaboradores. Investimos em startups, vou falar um pouquinho disso mais à frente, e também criamos um novo programa de inovação aberta para contratação de startups, tá? É importante dizer que esse recorte, né, essa fotografia dos últimos 2 anos, ela foi feita com muita troca, como momentos como o que a gente está vivendo aqui, né? Então, assim que eu assumi o meu papel que eu tenho hoje e o meu antigo gestor também assumiu junto, a gente fez um grande benchmarking, a gente foi à literatura, aí, como o professor Durval falou, né, para poder estudar o que é isso, o que é inovação corporativa, como se tornar um gestor de portfólio, como fazer essa boa navegação entre os 3 horizontes também. E a gente foi aprender com quem estava fazendo na prática, que eram boas referências em inovação. Então, a gente fez um grande benchmarking com 30 empresas, né, de setores diferentes, mas que eram
enxergadas não só por nós, mas pelo mercado também como referências em inovação. Desse benchmark, a gente gerou um relatório, tá, que eu posso disponibilizar junto com esse material também para vocês, que traz aqui insights importantes, né, para a gente poder oxigenar as nossas próprias ideias e ver o que faz sentido levar para casa, tá? Sendo que sempre que a gente fala de benchmarking, né, não é pegar, não é copiar e colar, né? É a gente se alimentar de referências e ver o que faz sentido para a nossa estratégia corporativa, para a nossa maturidade de inovação e para a nossa cultura. Né? Então, entender, beleza, eu estou vendo isso aqui que é muito legal, mas não é o meu momento. Né? Então, tem muitas coisas que a gente viu nesse benchmark que estão ali guardadas na gaveta. Elas não estão engavetadas, mas elas estão aqui na manga para quando for o momento propício a gente poder tocá-las, tá? Alguns takeaways, né, principais aqui desse benchmarking que vocês podem ver no relatório melhor. Então, se a área de inovação tem uma missão clara, né, quais são os KPIs que essa área olha, se essas empresas já tinham um corporate venture capital, né, lá em 2021, sendo que esse cenário já mudou, né, porque de lá para cá esse movimento já cresceu muito. Então, você vê outros relatórios aí no mercado, muitas empresas criaram seu próprio CVC em 2022, né? E quanto que os clientes e consumidores estão envolvidos no processo de inovação de cada empresa, né? Então, assim, se a gente está olhando para isso enquanto Dexco, a gente também tem que entender quem está olhando para isso para a gente aprender junto também nesse movimento, né? Com toda a humildade que cabe a esse processo de aprendizado, né? Com essa cabeça de aprendiz mesmo. A gente tem uma estratégia muito clara aqui na inovação corporativa, tá? Que é protagonizar essa transformação do setor, né? De construção, reforma e decoração. Quando a gente fala de construção, além de todas as dores, a construção é um dos setores que menos inova e mais polui. Então, ela tem muita oportunidade, o mato está muito alto para a gente poder pegar o facão e assumir esse papel de protagonista, né? Tanto é que a gente está lá no Cubo hoje, a gente é mantenedor de um hub focado na construção e habitação, né? Junto com outras 6 empresas para a gente poder. A gente sabe que não vai ser sozinhos que a gente vai puxar essa transformação. Então, a gente precisa estar com outras pessoas e outras marcas, né, com corporações influentes para a gente poder puxar e influenciar essa transformação. Como que a gente faz isso? Né? A gente olha para o ecossistema, seja para investir, para contratar ou para acompanhar o que há de inovação, né, fora da Dex, né? A gente tem que estar muito alinhado com a nossa estratégia corporativa, como o Durval falou também. Então, assim, eu não tenho que fazer ações que vão contra a minha estratégia. Mesmo que eu esteja lá no H3, ela tem que estar alinhada ao que a companhia está desejando. Tem que trabalhar a favor da estratégia, né? Olhar para as pessoas que se destacam nesse processo, não só olhar, mas reconhecê-las, então ter sistemas, mecanismos de reconhecimento e de inspiração pelo exemplo também, processos muito bem estabelecidos. Então, inovação não é intuição, tá, gente? Inovação, claro que tem criatividade, mas a gente tem que ter processos, a gente tem que ter métodos e principalmente governança quando a gente fala de uma área de inovação que vai olhar e vai servir, né, toda a companhia, né? Então a gente tem que ter governança para a gente nunca perder essa visão de helicóptero e poder seguir conectando os pontos e entender o que está acontecendo, o que está doendo em cada unidade de negócio da companhia também. Desenvolver os comportamentos, né, através de ações afirmativas, ações culturais aqui na companhia, muita conexão também com a área de RH, de comunicação, que são grandes parceiras desse processo, ter processo de capacitação também, né, para não só falar de inovação, mas o que eu levo para essas pessoas, para elas poderem inovar de fato, né, que experiências, que ferramentas eu dou para elas, e, claro, mensurar. Se a gente não mensura a inovação, a gente não está inovando de fato. Né? E mensurar não só em termos de quantas POCs eu contratei, quantas ideias eu gerei, quanto saving eu dei, mas também o P&L, né, das empresas investidas, ou seja, os resultados, os demonstrativos financeiros também de novos negócios onde você está investindo os seus esforços e seus recursos também, né, seu orçamento ali de inovação, tá? Na prática, aí eu queria fazer uma pausa aqui, tá, para uma interação com vocês aqui no chat. Na prática, como é que essa estratégia ela se reflete? A gente tem 3 áreas aqui, 3 frentes, né, aqui na inovação corporativa da Dexco, 2 de inovação aberta e uma de empreendedorismo, tá? Eu não vou ler muito, não vou falar muito sobre elas, porque eu queria causar essa reflexão aqui, se vocês podem compartilhar no chat. Quais que vocês acham que estão em cada horizonte que o professor Durval falou?
Então, eu acho que o OpenDex foi H2, é H3, com base no que está escrito aí, que vocês podem passar o olho rapidinho, né? E no que ele falou aqui, apresentou anteriormente, onde vocês imaginam que cada programa desse está distribuído nos nossos horizontes? Será que o pessoal vai interagir? Não pode flopar, não, hein, gente? 3, 2, 1, tá? Vamos lá. Um minutinho para essa reflexão. 3, 2, 1. 2, 1, 3. Tá. 3, 2, 1. Beleza, gente. Já temos umas respostas aí, dá para seguir aqui para a gente não estourar o tempo. Obrigada pelas interações, por não ter flopado aqui, tá? Esse momento de reflexão. Obrigada pela confiança também, tá, Rovanira, aqui quando eu falei como é que ia ser essa dinâmica aqui. Mas explicando para vocês, né, tá bem alinhado com o que a gente realmente faz aqui. Tem um pouquinho de diferença do que veio no chat, mas eu vou passar daqui a pouquinho no próximo slide. Mas explicando o que cada frente dessa faz, né? O DX Ventures é o nosso veículo, é o nosso fundo de investimento e participações em startups, né? Como a gente falou. E Venture Capital também, né? Então, a gente já investiu aí em startups quase 150 milhões de reais, né? Além disso, a gente também tem investimento na ABC da construção. Qual que é o nosso objetivo com o DX Ventures ou com o capital de risco? A gente se aproximar de novos negócios, né, que nos trazem novas capabilities mesmo para acompanhar o que há de novo, né, de disrupção, o que está nascendo de disrupção no mercado, e para a gente não ficar para trás dessas disrupções, né, para a gente poder aprender com essas startups. Né? É claro que o investimento de capital de risco ele tem um viés financeiro, mas muito mais do que o financeiro, que é o estratégico da gente poder acompanhar e desenvolver o nosso core business, né? O nosso negócio atual, o nosso H1, junto com essas inovações que estão surgindo no mercado. Então, que inovações são essas? Né? A Brasil ao Cubo, ela é uma startup, né, que ela faz a construção off-site steel frame. Ela constrói dentro de um galpão, que não é um galpão enorme, mas ela faz toda a edificação dela, os módulos, né, de uma construção, toda pronta, ela leva no transporte, né, num caminhão para o canteiro de obras e ali ela simplesmente monta aquela obra. Então, ela faz, por exemplo, um prédio de 8 andares em 100 dias, sendo que de 100 dias, 20 são de montagem, 80 são de construção dentro da fábrica. Então, é uma construção muito mais rápida, muito mais tecnológica e muito mais limpa também, né? E, além disso, isso pode alavancar o nosso core business, né? Pode impulsionar os negócios que a gente já tem, que é ali de material de construção, né? De acabamento, de reforma. Já a Urban e a NOA, elas são da cadeia da madeira engenheirada. Né? A madeira engenheirada é uma alternativa ao concreto armado, assim como o aço também, né? Para a construção civil. Então, a gente tem uma base florestal muito grande aqui na Dexco, né? De eucalipto, como o Durval também mencionou aí. E a Urban, ela planta pinos para ela poder produzir a madeira engenheirada, ou MLC ou CLT. E também é uma construção muito mais rápida, muito mais limpa, ela captura o carbono, né? Então ela deixa de emitir igual o concreto, como ela captura também e é um produto renovável também. E a NOA ela incorpora e constrói com essa madeira engenheirada. Já a BC da Construção, que muitos de vocês devem conhecer, é uma rede, né, de franquias para material de construção, mas com uma experiência completamente diferente para o consumidor final, muito mais agilidade, com pouco estoque também, o que é muito importante quando a gente fala de material de construção, e muito mais focado na experiência e no atendimento do consumidor. Então, se a gente quer se aproximar do consumidor, a gente precisa estar perto de quem já fala, já entende, já tem todos os dados também ligados a esse consumidor para a gente trazer essa inteligência para o nosso core business. Então, sim, a gente está falando muito aí do DX Ventures, não só de H3, mas também muito da H2, de coisas que já existem fora da Dexco, né, adjacências que já existem, mas que a gente pode trazer para dentro do nosso ecossistema. E claro que com várias delas a gente também tem projetos aqui estratégicos que a gente desenvolve para disruptar mesmo o nosso mercado aí no H3, tá? Já o Open Dexco, imagine, eles são projetos, são programas principalmente focados no H1, tá? O Open Dexco também vem um pouco para o H2, tá? Justamente como um radar também do que está acontecendo no mercado, assim como o DX Ventures, mas eles são programas que são ferramentas que são disponibilizadas para todos os colaboradores.
Então, quando a gente fala de competências, né, organizacionais, de cultura, a gente precisa não só, como eu disse, não só falar de inovação, de cultura de inovação, mas ter coisas que são acessíveis a todos. Então, imagine, por exemplo, um programa de ideias, não só de ideia, mas de intraempreendedorismo, que a pessoa, a partir do primeiro dia, com base no processo de contratação, recrutamento, seleção, onboarding, ela já consegue dar ideias para aquela melhoria. E para a própria área dela, ao longo da jornada dela na companhia, né? Então, assim, um programa fica aberto durante todo o ano, né? 365 dias ao ano. A gente tem campanhas focadas também para temas estratégicos, né? Então, aproveitar esse alcance em toda a companhia para trabalhar temas estratégicos, também disseminar a estratégia da companhia. E a gente tem reconhecimentos também, tanto em relação ao Imagine quanto ao Opendex. O Opendex é um programa de contratação de startups, onde a gente escuta as dores das áreas, faz uma seleção dessas dores, que tem que ser dores estratégicas, né? Como eu falei, tem que haver alinhamento com a estratégia do negócio, a estratégia corporativa, e a gente faz chamadas abertas para as startups desses desafios corporativos que a gente fala, para que a gente possa fazer ali um processo, como se fosse seletivo mesmo, né? Para encontrar quais são as startups, qual é a startup mais adequada para cada desafio, fazer ali uma prova de conceito, né, um projeto piloto, como a gente fala, para que então a gente possa provar uma hipótese. Né? Eu tenho uma hipótese de que, colocando essa inteligência artificial nessa etapa do processo, eu vou ter mais qualidade no meu produto. Qual o problema? Quais são os indicadores? Né? Quais são os KPIs que eu busco? Qual é a hipótese que eu busco cobrir num projeto de 3 meses? Ao longo desses 3 meses, a gente acompanha essas áreas, né? Dá o suporte dessa gestão de projeto ágil. Ontem, a gente teve um dia inteiro de programação de pitch days desses projetos, para saber o que aconteceu em cada um dos 11 projetos que a gente acompanha, para a gente poder entender quais que seguem para uma implementação, ou seja, a contratação daquela startup como um parceiro, e quais que devem buscar outras alternativas para provar aquela hipótese, porque aquele teste não deu certo. Então, a gente faz um teste rápido, um teste barato, né? A gente sempre fala tem que errar rápido e barato, e internalizar os aprendizados também. Então, quando a gente fala, né, quando a gente fala de resultados também, a gente tem que falar de uma cultura que dá resultados, a gente fala aí de quase 150 milhões investidos em startups aí nos últimos 2 anos, né? Esse fundo ele nasceu com 100 milhões de reais, ele já cresceu 50%, porque a gente teve mais oportunidades do que a gente esperava no DX Ventures. O Opendex, no primeiro ano, que foi 2022, a gente teve 100% de continuidade, né, dessas POCs, ou seja, de implementação dessas POCs, e o Imagine é um programa que nos últimos 2 anos deu mais de 50 milhões de retorno para a companhia, isso com validação das controladorias dos negócios. Então, é um valor auditado, né? Não é aquele Mickey Mouse Money que se perde na organização. Então, tem lá a assinatura da controladoria e a gente reconhece os nossos colaboradores, né? No Imagine, uma ideia, se ela passar de 5 milhões de retorno, o colaborador pode chegar a ganhar 20 mil pontos, que vira 20 mil reais para trocar em lojas parceiras. Então, assim, também é toda uma dinâmica que a gente redesenhou no programa para que seja uma dinâmica de ganha-ganha, né? Então, quando a gente olha para horizontes, respondendo a pergunta, a gente tem essa distribuição, né? O DX Ventures muito focado em H2 e H3, ou seja, trazendo o que já tem de inovação fora, mas que não estava no nosso universo multinegócios Dexco ainda, mas que a gente precisa trazer para dentro para aprender junto com a jornada dessas startups e desenvolver soluções junto com elas, assim como a gente também desenvolve disrupções no H3, tá? Para novos negócios, mas aí já é um assunto mais delicado de eu falar aqui. O Imagine muito focado no H1, você dando essa ferramenta para que todos possam inovar de maneira democrática, não precisando de autorização do chefe, né, do gestor direto, e podendo ser reconhecido por isso, gerando um ciclo virtuoso. O Opendexco também trazendo eficiência para o core business, mas também podendo olhar para esses novos negócios emergentes através desse radar que a gente está sempre conectado com o ecossistema também. Tá? Então, respondendo, não tem exatidão, não é que é 3, 2, 1 exatamente, é 2, 3, é 1, 2 e é 1, né? Então, assim, até mesmo como a gente aloca esses programas também é de uma maneira fluida, tá? Então, assim, não é preto no branco, né? Como a gente fala muitas vezes. Então, ter esse olhar também é importante, né? E muitas vezes o que eu queria trazer aqui também em relação à cultura é que muitas vezes, assim, o H2 e o H3, talvez o Durval concorde com isso, eles têm mais sex appeal, né?
porque é o que dá de novo, é a disrupção, todo mundo gosta daquela inovação que vai transformar o seu mercado, o seu setor, o seu segmento, né? Só que eu queria trazer uma provocação aqui, porque o H1 ele tem uma importância enorme, porque além dele ser o que vai pagar as contas, né, das inovações do H2 e H3, é, ele é o que vai desenvolver, ele conecta mais com os colaboradores da cultura, né? Então, da companhia. Então, quando eu falo de um programa de ideias, muitas vezes ele é negligenciado, não tem muita importância atrelada a um programa de ideias, mas é ali que você está fazendo o colaborador de fato ter contato com o que é inovação, né? Com que ele pode entender e internalizar de que ele é inovador. E além disso, quando você fala de programas de ideias ou de contratação de startups, eles são programas que inserem o colaborador numa jornada de inovação que você está apresentando para a companhia. Então, muitas vezes você está colocando pessoas nesses programas que vão ser picadas pelo bichinho da inovação, mas que lá no futuro podem ser pessoas que vão tocar projetos estratégicos com as startups. Né? Então, assim, também há de se ter um cuidado quando você fala de H2 e H3, como o Durval falou, você precisa de pessoas dedicadas para esses projetos, para essas ações, essas iniciativas, mas como é que você tem essas pessoas preparadas? Você pode pegar no mercado essas pessoas ou você pode desenvolvê-las dentro de casa desde o H1, desde o engatinhar delas ali na jornada de inovação. Então, quando a gente olha para um sistema de inovação, é importante a gente não ser levado só pela parte sexy, né, pela parte ali que é o hype ali da inovação, né, H2 e H3, mas a gente também olhar para o peso estratégico que tem o H1 quando a gente fala de uma jornada de inovação e de um aculturamento de inovação também, tá? Pegando esse gancho aqui, a gente tem um conceito muito claro do que é inovação, né? Quando a gente fala com 12 mil pessoas na Dexco, de 2 países, várias regiões do Brasil, cada um traz um conceito do que é inovação, todo mundo muito alinhado, né? Quer fazer diferente, é disruptar, é fazer melhor, mas quando a gente vai trabalhar aculturamento, a gente precisa ter um único conceito para que isso esteja alinhado, né, sintonizado na cabeça de todos. Então, a inovação aqui, então a gente fala isso desde a alta diretoria, do conselho e também do chão de fábrica. Inovação aqui é ideia, mais implementação, mais resultado. É ter uma ideia, tirá-la do papel, não basta ter ideia, e gerar um resultado que seja melhor do que o cenário que você tinha anteriormente, tá? Aqui, ilustrando um pouco desse movimento de inovação na Dexco, essas são as fotos da Semana da Inovação do ano passado, né, um momento que a gente tem anualmente aqui para reconhecer os empreendedores do ano, as pessoas que se destacaram, para que a gente possa aqui capacitar os colaboradores através de conteúdos, reforçar o nosso comportamento inovador aqui do nosso jeito de ser e fazer, que é a nossa cultura, reconhecer, celebrar as conquistas da inovação, dar luz a esses resultados ao longo do ano, né, essas métricas ao longo do ano, e dar ainda mais gás para o ano seguinte para que a gente possa seguir inovando. Né? Esse ano agora, como o Durval falou, na terça-feira a gente tem a 8ª Semana da Inovação. Os colaboradores já reconhecem que a gente já colocou a inovação no outro patamar nesses últimos 2 anos, com muito esforço e muito corpo a corpo com os nossos colaboradores e liderança, mas a gente tem justamente uma mensagem para eles de que inovação é sobre desafios e resultados contínuos. Né? A gente nunca vai chegar lá quando a gente fala de inovação, e de maneira nenhuma a gente tem que passar essa mensagem para os nossos colaboradores, para a nossa liderança ou para quem quer que seja, né? Tem que haver essa mentalidade de continuidade, tá? Aqui um pouco também da Semana da Inovação do ano passado, e eu vou compartilhar essa apresentação com vocês. Vocês conseguem ter acesso a um link aqui com o vídeo para poderem ver como que é esse clima, o que tem acontecido e o envolvimento também da alta diretoria nesse tipo de evento que é fundamental quando a gente fala, né, não só de aprovar uma estratégia de inovação, uma gestão de portfólio aí para H1, H2, H3, mas também para a gente fazer esse fortalecimento cultural, né, essa disseminação do comportamento inovador, que é o que vai de fato sustentar toda essa jornada aí, todos esses horizontes, como o Durval falou. Espero que eu não tenha estourado aqui o tempo, viu?